Shalom, amados, boa noite. Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia, amém? Hoje nós vamos ler 2 capítulos na live. Ontem não fiz a leitura, fiquei devendo, não a vocês, fiquei devendo a Deus, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos ler 2 capítulos na live e você vai ler 6 capítulos em casa, amém? Vamos chamar o nosso amigo Espírito Santo para esse lugar, para esse tempo, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, eu te entrego a direção dessa live, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, faz como te apraz. Tu és o dono do tempo, tu és o dono da live, tu és o dono das nossas vidas, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre este lugar, sobre as pessoas que vão assistir. Cuida, Pai, em nome de Jesus, da nossa mente, do nosso coração e do nosso tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar a leitura. Hoje a leitura vai ser um pouquinho longa, devido aos 2 capítulos, amém? Hebreus 6. Assim, vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isto é a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos, e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Olha a seriedade daquele que uma vez que recebeu, que conheceu e recebeu o Espírito Santo, abandonar a fé. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinho não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram, na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com o mesmo entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. A certeza da promessa de Deus. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. E o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há 2 coisas que não podem ser mudadas. A respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes
na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar do Santíssimo Celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Encerramos aqui a leitura de Hebreus 6. Você vai ler em casa Hebreus 7, 8 e 9. E essa leitura foi a de ontem, que está atrasada, amém? De sábado. Hoje, a leitura atual de hoje agora é Hebreus 10, que eu vou ler agora. Amém? Acabei de ler 6, você lê 7, 8, 9 em casa, que é a leitura de ontem. Vou ler agora Hebreus 10 e você vai ler em casa Hebreus 11, 12 e 13. Amém? A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touro e de bode não pode, de modo nenhum, tirar pecados de ninguém. Amém? Antigamente era feito sacrifício dos animais para que houvesse o arrependimento de pecados. Mas o sacrifício de animais antigamente não era de qualquer animal. O sacrifício para perdão dos pecados era de um animal que o próprio povo de Deus tinha que cuidar daquele animal. Ele cuidava daquele animal com todo carinho. Os seus filhos se afeiçoavam àquele animal. E depois eles tinham que entregar aquele animal em perdão dos seus pecados. A intenção era que eles vissem como um inocente. E toda essa tratativa já anunciava Jesus, porque sinalizava um inocente, um animal inocente que você cuidou ali contigo, criou amor por ele, e depois você tinha que dar aquele animal em sacrifício. Era para que doesse neles, né? Eles vissem os seus filhos chorar por aqueles animais, porque era um cordeirinho pequeno, então as crianças se afeiçoavam a ele, e que era uma forma para que eles entendessem o sacrifício de um inocente pelo pecado deles. Mas ao contrário disso, as pessoas continuaram cometendo os pecados e, em vez de se arrependerem genuinamente, criaram aquilo como um rito e continuaram pecando e pecando e pecando. E não havia nem mais o remorso por aquele animal que estava sendo sacrificado em favor dos pecados deles. Então Deus aboliu aquilo, não quis mais sentir nem o cheiro daquele sacrifício. Então o próprio Deus viu que as pessoas não se arrependiam genuinamente. Foi novidade para Deus? Não foi. Mas Deus nos dá a oportunidade o tempo inteiro de arrependimento. Não foi novidade para Deus que as pessoas acabaram criando daquilo apenas mais um rito e acabavam não arrependendo-se do seu pecado e sacrificavam os animais sem nenhum remorso. Assim fizemos também com Jesus. Então, quando a gente peca de novo, a gente está crucificando Jesus de novo. E era assim que acontecia com os animais. Toda vez os animais eram sacrificados de novo. Porque o sacrifício dos animais era por perdão do pecado. Se a pessoa não pecasse, não precisava sacrificar o animal. Esse era para ser o entendimento. Você não vai precisar sacrificar um inocente se você não peca. Mas os animais
eram cada vez mais sacrificados. E veio o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós o sacrificamos. Não só o sacrifício de cruz, como toda vez que nós voltamos e pecamos, voltamos ao vômito, naquilo que é agradável à nossa carne. Nós estamos crucificando Jesus de novo, toda vez que pecamos. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira e limpa o pecado do mundo. E uma vez limpo e voltando àquele mesmo pecado que o Senhor já tem tratado, mas que a gente não abandona, porque nós não gostamos de deixar aquilo que satisfaz a nossa carne, nós estamos crucificando Jesus novamente. Eu estou falando de pecados, de iniquidade. Sabemos que é pecado, mas por agrado a nós mesmos, nós repetimos e fazemos de novo e de novo, porque na nossa mente, como nos agrada Jesus, Deus nos entende e nos perdoa, né? E aí a gente fala que aquele povo, nossa, povo duro, coração duro, povo ruim, voltava e fazia as mesmas coisas de novo. Esse povo ruim ainda existe, somos nós que fazemos e pecamos de novo, de novo e de novo. Amém? Que o Senhor venha nos fortalecer e nos livrar dos pecados repetitivos, das iniquidades, para que a gente pare de crucificar o nosso Jesus de novo e de novo. Amém? Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse: Tu não queres sacrifício ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar dele o sacrifício de Cristo. Porque Jesus Cristo fez o que Deus quis. Nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Cheguemos perto de Deus. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no Santíssimo Lugar, no lugar santíssimo, que é na presença de Deus, através da oração de intimidade.
Não estou falando da oração intercessória, mas na oração onde você conversa direto com Deus, até que Ele te leve num quebrantamento para te levar ao Santíssimo Lugar. Um lugar onde você só consegue se entregar e chorar a Deus e admitir que Ele é santo, santo, santo e poderoso. Você já entrou nesse lugar? Numa atmosfera de oração onde o Senhor te leva ao Santíssimo Lugar, te leva bem pertinho dele? Ali não vai existir mais você, mas apenas Ele, e você vai adorá-lo e vai entregar a Ele o que é dele, porque Ele é santo, santo, santo e poderoso. Não haverá mais uma oração onde você fala de você, mas onde você lembra quem é Ele, e Ele é santo, Ele é poderoso. E você só vai entrar nessa atmosfera através de oração constante e intimidade com o Pai, amém? Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, Ele nos abriu o caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Você que já está mais próximo do Senhor, ajude o teu irmão que está um pouquinho mais longe, com muito amor e muita paciência, assim como Jesus fez conosco. Ele teve paciência, porque a gente já foi pessoas duras, cruéis, nós já tivemos um coração duro. Então Jesus entrou com todo o amor através do Espírito Santo. Que nós viemos usar o mesmo amor para com o nosso irmão, até aquele que já está na casa, o que não está, mas que ainda não conseguiu acessar esse lugar, amém? Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifícios que possa tirar os nossos pecados. Cuidado com o jeitinho que Deus, me entende. Onde está escrito na Bíblia que Deus te entende? Você, uma vez conhecendo a verdade, continuando pecando, eu quero que você me mostre onde diz que Deus te entende. Ele diz que quer teu coração, Ele quer tua tricotomia inteira, teu corpo inteiro. Não arruma jeitinho, gente, pelo amor de Deus, para continuar pecando. Sai da porta larga, que o caminho para o Senhor é estreito. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e o consideram como coisa sem valor, o sangue da aliança de Deus, que os purificou? A gente foi purificado pelo sangue de Jesus. Esse é o sangue da aliança, o sacrifício na cruz. E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será. Pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, as pessoas hoje não temem cair na mão do Deus vivo. É muito grave. A gente está dentro da igreja pecando ainda. Não temer a mão do Deus vivo. Aí as pessoas que vêm,
Acha que não está acontecendo nada. Terrível é cair na mão do Deus vivo. Porque do mundo, Deus nos tira da garra do mundo e traz para a tua presença. Mas quem te arranca da mão do Deus vivo? É muito grave, é muito sério. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Gente, a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, é contra as hostes espirituais da maldade, as forças espirituais do mal. Então não adianta eu falar, eu estou na mão de Deus e continuar pecando. Você deveria temer que você está na mão de Deus e está pecando. É temor. Voltemos ao temor ao Senhor, porque Satanás sabe a sentença que ele recebeu, e ele crê em Deus, porque sabe do que Deus é capaz, e ele treme, está na palavra. Satanás também é crente, ele crê e treme na presença de Deus. E nós venhamos tirar o manto do crente e vestir o manto do cristão. Sejamos cristãos, seguidores de Cristo, fiéis, e paramos com a desculpinha a partir de hoje, de que Deus me entende, quem me julga é Deus, é Ele mesmo. E tu não teme? Tu não tem medo de quem te julga, que é Deus? Tu leu mesmo essa palavra e não tem medo do nosso Deus. Ele é fogo que queima e consome. Amém? Encerramos mais uma live de leitura da Bíblia. Lemos hoje Hebreus 6:10, porque eu não pude fazer a live ontem. Foi culpa minha mesmo, entendeu? Procrastinação. A batalha espiritual vem, dá preguiça, a gente dorme. Só que existe um Deus para guerrear conosco. Por isso que eu falo, vida constante de oração. Se a gente não mantiver uma vida constante de oração, a gente enfraquece, amém? Leia em casa Hebreus 7, 8, 9 e 11, 12 e 13. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus continue, meus irmãos, te fortalecendo e te ajudando. E já vamos estar encerrando com essa leitura as cartas aos Hebreus. E na próxima live já vamos estar lendo carta a Tiago 1. Amém? Fiquem todos com Deus, que o Senhor os guarde, em nome de Jesus. Dê força. Você que ainda está naquele pecadinho de estimação, que papai te dê força hoje, em nome de Jesus, para você abandonar. Terrível é cair na mão do Deus vivo. E não é só os nossos inimigos que caem na mão dele. Nós também caímos. Amém? Fiquem na paz. Shalom, shalom.